Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu será inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Aproveite bem o seu dia. Vontade de Deus. A presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderoso ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento. E se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Olá amigas, olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vida Plena com Joana de Ângeles. Hoje vamos falar a respeito da felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Muitas vezes, quando fazemos essa pergunta, as pessoas sempre vêm com algumas reticências. Me considero uma pessoa feliz, mas... E esse mais às vezes se alonga por várias questões, vários contextos da vida humana que colocam problemas, conflitos, dificuldades, questões naturais das nossas vidas e que fazem com que a felicidade seja muitas vezes vista como algo ilusório. E aí nós voltamos com uma nova pergunta. O que eu tornaria feliz
nesse instante. Se você pudesse pedir algo a alguém, ou alguma entidade espiritual, algum deus da mitologia, qual seria o seu pedido para se tornar uma pessoa feliz? Isso me faz recordar o mito do rei Midas. Dizem que certa feita, o rei Midas, enquanto estava no seu reinado na Frígia, recebeu um convidado trazido pelos soldados. Tratava-se de um senhor de idade. Ele estava embriagado. Quando chegou ao trono do rei Midas, Midas logo o reconheceu. Se tratava de Sileno. Sileno era um dos mestres de Dionísio, o deus do prazer, o deus do vinho. E Dionísio ficou muito agradecido porque Midas acolheu Sileno, alimentou, proporcionou-lhe o repouso necessário. E Dionísio disse a Midas: você pode fazer qualquer pedido que eu satisfarei a sua vontade. Midas ficou exultante. Naquele período, o reino passava por algumas dificuldades financeiras e logo ele pensou: quem sabe se eu tivesse a possibilidade de transformar todas as coisas em tesouro, eu seria feliz e os cidadãos do meu reino também seriam felizes. E imaginou consigo: já sei o que desejo. Desejo que tudo o que eu toque se transforme em ouro. Dionísio ficou um pouco preocupado com aquele pedido, porque já sabia quais seriam as consequências que adviriam daquela forma de ver a vida e o mundo. Mas, como os deuses da mitologia não voltavam atrás nos seus pedidos, satisfez a vontade de Midas. E a partir daquele instante, tudo que ele tocasse se transformaria em ouro. E Midas logo começou a testar o que ele considerava um grande poder. Tocava as pedras e as pedras se transformavam em ouro. Tocava os frutos das árvores e os frutos das árvores se transformavam em ouro. Que maravilha, pensava para consigo. Colherei todos esses tesouros e a partir de agora serei o rei mais importante de todos os reinados, porque terei muito poder, terei muita fortuna. Mas logo ele se deu conta de que aquilo não era somente algo que traria benefícios ao seu reino, mas certamente era também uma maldição. Porque ao tocar o alimento para poder comer, ele percebeu que o alimento se transformava em ouro e ele morreria de inanição. Desesperado, tocou sua filha e sua filha também se transformou numa pepita de ouro. E ele ficou ainda mais desesperado com aquilo. E logo gritou ao deus Dionísio para que desfizesse aquele pedido que se transformava, a partir daquele instante, em uma maldição. Dionísio disse a ele que era necessário retornar até a fonte do rio Pactolo, um dos rios do reino da Frígia, mergulhar os pés e a cabeça no rio Pactolo, e a partir daquele mergulho o pedido seria desfeito. Nessa alegoria do mito do rei Midas, nós vemos que a felicidade muitas vezes é colocada em bases externas. Quantos de nós não faríamos o mesmo pedido do rei Midas? Desejo que a minha conta bancária seja mais recheada dos valores monetários. Desejo que da minha vida sejam retiradas todas as dificuldades. Mas esses exemplos de felicidade que nós vemos mostrados na mídia não são exemplos de felicidade real. Porque não raro verificamos também as pessoas que dizemos que têm tudo. Tem tudo, mas não tem mais importante que a paz de espírito. Não estamos querendo dizer que dinheiro não traz felicidade ou traz felicidade, porque enquanto recurso monetário, ele é neutro. Necessita de um ser sábio, necessita de um ser em paz, para poder direcionar esse recurso para o bem ou para o mal. Mas não será por ter mais recursos à nossa disposição que nós seremos pessoas mais felizes. E esse é um ponto importante para percebermos, para pensarmos, para reflexionarmos. Não é a quantidade de recursos monetários que me faz feliz.
Claro que nós podemos lutar pelos recursos e isso é parte natural das nossas existências, mas nós temos que pensar qual direcionamento eu dou aos meus recursos. Porque se a felicidade é vista apenas na base dos recursos externos, nós perdemos um tempo precioso de construí-la dentro de nós mesmos, que é o local onde ela deve iniciar a ser construída, na nossa alegria de viver, na nossa maneira de ver a vida, porque verificamos que muitas vezes as pessoas têm uma maneira pessimista de ver a vida e não veem o lado belo, o lado transcendente. E nisso até o próprio Sigmund Freud trouxe um pouco da sua contribuição, quando ele disse, de maneira um pouco pessimista, a intenção de que o homem seja feliz não está contida no plano da criação. Não estamos querendo negar com essa frase a importância do pai da psicanálise e de todas as suas descobertas psicológicas. Mas, naquele ponto, quando ele não conseguia enxergar o lado transcendente da vida, ele via a vida como um processo de amargura, de dor, de perdas, e que aquela divindade na qual ele não acreditava, e dizia de maneira jocosa que não fazia parte dos planos dessa divindade a felicidade humana, essa divindade deve ser buscada através de uma relação madura. Então, nós percebemos através de uma visão mais profunda, uma visão transcendental da vida, de que sim, a felicidade é possível, mas nós devemos nos perguntar sob quais bases estamos construindo o que chamamos felicidade. Quais são as bases? Quais são os alicerces que estamos colocando na nossa vida para que a felicidade possa ser construída, já que almejamos a felicidade? Certa feita eu vi uma pesquisa das últimas décadas do desenvolvimento econômico na Terra. Mostrava uma nação específica, os Estados Unidos. E a economia daquela nação cresceu de maneira muito intensa nas últimas décadas, especialmente após o pós-guerra, quando auxiliou outros países e ganhou a função de supremacia das nações. A economia floresceu. Mas o psicólogo perguntava, será que, na mesma proporção que a nossa economia cresceu, que os cidadãos ganharam em termos de energia monetária, em termos de renda per capita, nós crescemos na mesma medida no índice da felicidade? As pesquisas da Organização de Saúde dizem que não. Porque nesse mesmo período, a depressão começou a avançar de forma intensa. A solidão, a angústia, a ansiedade e tantas outras patologias associadas a esses índices dizem que o ser humano não está conseguindo ser feliz na mesma medida que ele constrói os seus alicerces financeiros. Então, algo está errado na base da felicidade que estamos construindo. Isso nos traz à tona alguns aspectos analisados por Joana de Ângeles, que vai dizer o seguinte: há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. Olhem que questões profundas Joana de Ângeles traz em sua análise. Essa preocupação para ser visto, fotografado. E hoje nós vivemos na era das redes sociais. Quantas pessoas se angustiam porque têm que colocar sua vida nas redes sociais. Nada de mal nessa evolução da tecnologia, nessa evolução da comunicação humana que proporciona que nos comuniquemos de forma instantânea. Mas quando estamos desequilibrados, a imagem que nós criamos lá é uma imagem diferente do ser real. E esse ser que passa a vender uma felicidade fictícia está projetando a persona. Está projetando a sua personalidade não em bases seguras, mas em bases fictícias. O resultado alarmante disso é a solidão. Solidão, às vezes, de pessoas que têm
milhares de amigos na rede social, milhares de contatos nessas redes do próprio aparelho celular e muitas vezes se desconectam da própria emoção. Certa feita eu verificava uma jovem. Ela colocava no seu celular as gargalhadas, como costumam colocar, kkkk. Mas o kkkk era dissociado da sua fisionomia. Ou seja, ela não estava com a fisionomia de riso, mas colocava isso no aparelho para dar a perceber às outras pessoas que ela estava sorrindo. Uma dissociação emocional que, se não cuidada, pode levar a graves transtornos da personalidade. Por isso nós temos que perguntar: por que sentimos essa necessidade de projetar a nossa persona? Por que queremos projetar uma imagem de felicidade que ainda não temos? Pensemos nessas questões e retornaremos em breve após o nosso intervalo. Nós falamos dessa necessidade de projeção da nossa persona, dessa parte da nossa personalidade e dessa dissociação que às vezes fazemos do nosso estado emocional e dessa imagem que queremos projetar. E muitas vezes associamos felicidade com sucesso. Isso nos traz uma nova questão. Obter sucesso é uma forma de felicidade? Na sociedade que nós construímos, muitas vezes a imagem das pessoas bem-sucedidas nos traz essa ilusão. Ser bem-sucedido traz felicidade. Mas qual é o custo dessas pessoas que têm sucesso? A que custo elas conseguiram a fama? A que custo elas conseguiram atingir o auge? Porque muitas vezes isso levou com elas energias preciosas, levou tempo precioso de contato com os filhos, com a família, com a esposa, levou uma dedicação excessiva de ter horas e horas de treinamento para alcançar aquele ápice que desejavam. E não raro essas mesmas pessoas trazem consigo a frustração. Por isso Joana de Ângeles nos adverte. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, no rádio, televisão e cinema, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Quantos desses exemplos de sucesso nos mostram isso? Vimos, há poucos anos, a história de Robin Williams, aquele ator famoso do cinema americano, que levou tantas pessoas às lágrimas pelas suas interpretações, mas, não suportando o peso dos próprios conflitos, decidiu abandonar a própria vida. Vimos o exemplo do rei do pop, Michael Jackson, que entregou-se às drogas e, através disso, de forma indireta, também cometeu suicídio, e tantos outros. Whitney Houston, com aquela voz que era invejada por tantos, admirada por tantos outros, mas que dizia, depois dos shows, depois dos flashes, depois das câmeras, depois dos autógrafos, quando eu chegava em casa, sozinha, me sentia isolada, solitária. E a partir disso começou a utilizar-se da droga adição. A fama tão almejada, o sucesso tão aplaudido pela mídia, pelas pessoas, pelos fãs, não trouxe para ela, não conseguiu satisfazer a alma. O vazio interno, quando não é preenchido por valores internos, não tem sucesso de fora que o consiga fazer ser pleno, tornar o ser pleno, porque ele se perde de si mesmo. E por isso temos que nos perguntar o que efetivamente nos traz prazer e felicidade. Sucedemos essas questões para que possamos refletir mais profundamente, porque vemos, o dinheiro não faz com que o ser conquiste felicidade se internamente ele não se equilibra para lhe dar
com a energia monetária. A fama, o sucesso, não traz consigo a felicidade se o ser não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. E será que o prazer traz felicidade? Será que o hedonismo pode nos conduzir à felicidade? E novamente Joana de Ângeles reflexiona. A visão hedonista sobre a existência humana tem levado multidões às alucinações do prazer, numa interpretação totalmente equivocada sobre a realidade do ser. Qual é a forma que nós temos de buscar prazer? Porque vemos não somente na juventude, como costumeiramente dizem que os adolescentes são inconsequentes, mas de forma preocupante também na fase adulta, aqueles que buscam os prazeres destrutivos. Não é à toa que as taxas de alcoolismo crescem de forma assustadora nas nossas cidades e no mundo inteiro, porque bebemos para comemorar, bebemos quando estamos tristes, bebemos em todas as ocasiões e o álcool, ele vai se adentrando pela vida do ser como se fosse uma parte essencial para cada um. Não estamos condenando aqueles que utilizam de maneira sóbria, de maneira consciente, a bebida alcoólica. Mas todo aquele que começa a cometer excessos, ele não percebe os efeitos destrutivos que isso causa. Ele não percebe os danos que isso vai criando no relacionamento e, sem se dar conta, aquilo que deveria ser um objeto de prazer, de divertimento, vai trazendo consequências graves. Por isso mesmo aprendemos, os prazeres são necessários à existência física, sem os quais a mesma perderia o sentido, caso estivesse assinalada somente pela luta, pelos desafios, pelas insatisfações e tormentos. Nada obstante, deve-se anelar por satisfações mais significativas. Ou seja, para adquirirmos felicidade ao lado do prazer, nós temos que refletir a respeito dos prazeres que temos tido na existência. Qual é a forma de nós buscarmos efetivamente o prazer, sem que isso faça com que a nossa alma sofra os efeitos da nossa própria inconsequência, da nossa própria perda do sentido existencial? E novamente nós perguntamos: quais necessidades preciso satisfazer para me tornar feliz? E aí vem uma palavra importante: necessidade. Porque muitas vezes nós confundimos os desejos com as necessidades. E essa é uma questão grave para o ser humano, porque se ele confunde desejo com necessidade, ele vai tornando coisas supérfluas primordiais para a sua existência. E sem se dar conta, vai colocando muitas condições para se tornar um ser pleno e feliz, quando muitas vezes vemos pessoas com muito pouco externamente falando, mas internamente são pessoas satisfeitas. Certa feita eu conversava com uma das diaristas que atende no local de trabalho. O que torna você uma pessoa sempre feliz? Porque ela está sempre de bem com a vida, chega, sempre tem um sorriso, sempre tem um bom dia, sempre tem uma palavra amiga, sempre tem um braço aberto. E ela me dizia: todos os dias, quando acordo, eu agradeço a Deus pela vida que tenho. E agradeço por tudo que Ele me dá. Pode parecer pouco, mas esse pouco me torna uma pessoa feliz. Porque já percebi que, sendo feliz, as pessoas ao meu lado também estão felizes. Isso é verdade, porque o sorriso dela parece contagiante. Parece que quando as pessoas estão próximas a ela, se tornam mais suaves, mais tranquilas. E é uma pessoa de vida simples, mas uma vida dura. Acorda às 4h30 da manhã, pega o seu transporte ainda escuro, num lugar não muito seguro, e chega para o trabalho. E por que será que essa pessoa que tem tão pouco para o padrão socialmente convencionado consegue ser feliz e nós não conseguimos ser felizes? Será que a diferença é justamente essa, de ter colocado os desejos e as necessidades no local correto? Será que nós sabemos distinguir
quais são os nossos desejos e quais são as nossas necessidades, e novamente a benfeitora espiritual nos ensina. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significação real. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais. Isso nos faz recordar a pirâmide de Maslow, quando já propunha essa pirâmide das necessidades humanas. Muitas vezes permanecemos na base, nas necessidades fisiológicas e sociais. Mas o ser deve buscar subir os degraus dessa pirâmide, buscar o que Maslow chamava de metanecessidades, as necessidades da alma, as necessidades do ser profundo que nós somos, porque essas necessidades trazem uma maior sintonia com a satisfação interna que deve ser buscada, almejada. E nós verificamos que fomos caminhando nessa base de conquistas da felicidade. Partimos dos valores monetários, falamos da necessidade de projeção, do sucesso, do prazer, e vamos afunilando cada vez mais e novamente questionamos. Ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude, de ausência de ação, mediante a qual o nada fazer geraria contentamento ou despreocupação. E aí nós modificamos as bases do que consideramos felicidade. Felicidade não é inação. Isso seria o estado total de dependência. Dependência que, aliás, é uma das marcas da nossa sociedade atual, porque vemos uma geração dependente, de pessoas que não conseguem ter autonomia para decidir o destino da própria vida. Um dos reflexos disso na nossa cultura é a dificuldade dos filhos abandonarem o lar quando já são adultos. E a dificuldade, ao mesmo tempo, dos pais de proporcionarem que os filhos ganhem autonomia, de incentivarem e estimularem essa autonomia para que o ser se transforme em alguém que possa construir a própria felicidade, que possa trilhar o próprio rumo, que possa trilhar o próprio caminho, porque essa visão de que a felicidade seria um lugar de repouso, onde todos nos serviriam, isso é uma visão doentia, porque o próprio Jesus já dizia: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. A lei do mundo é uma lei de trabalho e a felicidade deve ser conquistada também com esse trabalho. Não somente o trabalho externo, de buscar coisas, mas o trabalho interno de buscar a alma. Tenho feito esse trabalho interno para construir a felicidade? Deixaremos essa questão para refletir no nosso próximo bloco. E retornando às nossas reflexões a respeito da felicidade, para construirmos essas bases internas, temos um grande desafio, que é lidar com o nosso mundo emocional. Porque não adianta estarmos num lugar paradisíaco, com a melhor das companhias, com uma pessoa agradável, com uma pessoa bela, com uma pessoa almejada para estar ao nosso lado, se nós não estamos bem conosco. É por isso que, muitas vezes, o indivíduo desestruturado considera-se infeliz porque os sentimentos estão confusos, resultado de raivas, de constrangimentos, de insucessos. É necessário conhecer o nosso mundo emocional para que essa base da felicidade seja efetivamente construída. Porque se não consideramos a nossa própria emoção, se não conseguimos estruturar e saber lidar com a nossa própria emoção, a todo momento nós somos vítimas de momentos infelizes. Porque quando o medo bate à porta, e o medo é uma emoção muito natural, já nos sentimos infelizes. E na verdade o medo é apenas um sistema de alerta, que nos está alertando para um perigo real
ou um perigo fictício criado pela nossa própria psique, mas que deve ser algo refletido, que não vem como um processo para tirar a felicidade, mas para alertar a psique a respeito de algo que necessita ser visto. Assim também a raiva, quando sentimos raiva, que é uma emoção perfeitamente natural, não é uma emoção contrária, uma emoção inimiga da felicidade, mas algo que nos aponta para alguma insatisfação. O ego se sentiu ferido e quando estamos ameaçados, a nossa reação costuma ser intensa. Mas se nós negamos essa emoção, se nós não aprendemos a lidar com essa emoção, vamos projetando para fora um estado de felicidade cada vez mais distante e vamos sentindo angústia por não saber lidar com isso. Por isso a necessidade de estruturar uma beleza interna. E aí vem um outro aspecto. A nossa sociedade, a nossa cultura, cria um paradigma de beleza. E é impressionante isso porque se perguntarmos, você conhece duas pessoas exatamente iguais? Podemos pensar nos gêmeos univitelinos, mas mesmo assim, eles têm algumas peculiaridades, algumas diferenças. Não existem duas folhas numa mesma árvore que sejam iguais. A vida traz essa diversidade. Portanto, o que é beleza para mim pode não ser beleza para você. E quando tentamos imitar um padrão externo de beleza, muitas vezes vamos nos escravizando a uma imagem idealizada que nunca alcançaremos. Por isso mesmo, é necessário refletir no que nos traz a benfeitora Joana de Ângeles, quando diz: as preocupações desordenadas, com a aparência como fator de autorrealização, vêm desviando as pessoas da sua realidade, da beleza interior que se reflete no exterior, assim como as exigências descabidas dos padrões de beleza. Vimos noticiado pela mídia um casal de jovens que uma quis se transformar na boneca Barbie e outro quis se transformar no boneco Ken. Fizeram dezenas de cirurgias para se transformar iguais ou muito parecidos iguais àqueles modelos. E aí nós verificamos a patologia da atualidade, onde pessoas correm de maneira desenfreada para imitarem esses padrões de beleza. Não estamos falando que devemos descuidar da nossa imagem, descuidar do nosso corpo. Não é isso. Mas evitar esses excessos que são patologias. Certa feita eu vi um documentário, Happy, do diretor Rolo Bellick e de Tom Shedyac, Happy, o que faz você feliz, e trazia a história de Melissa Moody. Ela era uma mulher muito bela na juventude, uma mãe exemplar. Na juventude, enquanto debutava com seus 15 anos, ela teve uma das suas fotos como uma das fotos mais almejadas nos álbuns pela beleza que ela trazia. E a sua beleza era motivo de júbilo para todos aqueles que a acompanhavam. Ela criou os filhos, era uma pessoa feliz, mas a certa altura de sua vida, ela viveu um momento muito intenso. Ela teve uma discussão com sua cunhada. A cunhada estava de carro, ela do lado de fora do carro. E discutiram de maneira muito intensa. E a cunhada disparou o carro de maneira desenfreada. Só que naquele momento a sua mão, a mão de Melissa, ainda estava presa à maçaneta. E a cunhada não se deu conta. Ela foi arrastada juntamente com o carro. E naquele arrastamento, o seu rosto ficou desfigurado. As pessoas que chegaram ao local se assustaram porque pensaram que ela morreria, tamanho era o grau dos ferimentos aos que ela foi acometida. Foi cuidada, mas verificaram. Os danos eram gravíssimos. Ela nunca mais seria aquela jovem, aquela mulher bela de antes, aquela mulher vista com inveja por tantas pessoas. O seu rosto estava desfigurado. Fizeram vários procedimentos, várias plásticas foram efetuadas para tentar recompor a sua estrutura facial.
E ela chegou nessas imagens que vocês podem verificar agora. Ela ficou dessa forma. Uma imagem totalmente destoante do que as pessoas podem considerar um padrão de beleza. E ela dizia: teve um momento que eu quis abandonar a própria vida. Eu não suportei. Porque de um dia para o outro, de um momento para o outro, eu passei da imagem de uma mulher invejada para a imagem de uma mulher que as pessoas tinham pena, de que as pessoas tinham um certo asco e desejavam distanciamento. Foi um período terrível para ela, porque ela se lembrou dos traumas de infância. Vieram todos à tona. Ela se lembrou de quando, ainda pequena, o pai a abusava sexualmente. E dizia a ela que se ela tentasse avisar alguém, falar para alguém, ela morreria. O pai colocava as mãos no seu pescoço. Todas aquelas memórias vieram à tona e ela não suportava mais. Mas ela tomou uma decisão. Eu preciso aprender a lidar com essas coisas para me tornar, pelo menos, uma mãe que saiba educar os seus filhos. E ela se agarrou nesse processo. Ela se agarrou nesse objetivo existencial. Eu tenho que educar os meus filhos. Nesse mesmo período, ela se divorciou do marido. O marido não suportou aquele processo, ou não soube lidar com a nova imagem de mulher que ele tinha ao lado. Mesmo assim, ela não desistiu da vida, apesar daqueles pensamentos iniciais. Os tempos passaram e ela conheceu uma outra pessoa. Um senhor muito divertido, dizia ela, que perguntava para ela: mas o seu nariz funciona? Ela achou aquilo muito divertido e muito espontâneo por ele ter perguntado aquilo. E depois de alguns meses, alguns anos de relacionamento, eles se casaram. E hoje ela diz, literalmente: pode parecer estranho, mas a verdade é que eu sou uma pessoa muito mais feliz. E aí nós verificamos a importância de alguém que aprendeu a extrair de si a beleza interna. E essa beleza interna ser a base da felicidade. Porque, como nos diz o poema de Vicente de Carvalho, essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Por que será que nós não colocamos a felicidade onde nós estamos efetivamente? E aqui vem um convite para que nós comecemos a colocar a felicidade onde nós estamos nesse momento, com a vida que temos nesse instante, sem nenhuma vírgula a mais, sem nenhum ponto a mais, sem nenhum mas, sem nenhum senão. Começar a colocar a felicidade nos aspectos que se apresentam na nossa vida, aqui e agora, e nos perguntarmos: eu posso ser uma pessoa feliz nesse instante? Nesse instante que nós estamos refletindo juntos sobre esse tema, podemos ser felizes? Podemos deixar transparecer internamente uma sensação de estarmos de bem conosco, estarmos de bem internamente. E a partir dessa sensação interna, transmitirmos isso às pessoas que estão ao nosso lado, para começarmos a construir um mundo diferente. E aí nós fazemos uma revolução, como propõe Joana de Ângeles. Não se creia, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações, mas bem viver, que é uma conquista pessoal intransferível. Uma conquista pessoal intransferível. Não podemos transferir para ninguém a felicidade que nós sonhamos. Mas essa felicidade não deve estar baseada na busca de recursos externos, nessa conquista ilusória que tanto sonhamos, porque Jesus já dizia: o meu reino não é deste mundo.
E quando ele dizia isso, ele dizia a respeito do reino interno, onde as bases da felicidade deveriam ser construídas. Certa feita, pesquisadores tentaram descobrir qual seria um dos seres mais felizes do planeta. Verificaram várias pessoas, fizeram testes, colocaram eletrodos e se surpreenderam com os resultados. O homem considerado mais feliz da pesquisa era um monge budista, um francês, doutor em biologia, que se transferiu para as montanhas do Himalaia. Ele foi considerado o homem mais feliz do planeta, Mathieu Ricard. E ele dizia que as bases da felicidade deveriam ser construídas internamente, nos ensinando que, na busca da felicidade, geralmente olhamos para fora, procuramos elementos externos e queremos corrigir externamente, mas o controle que temos dos elementos exteriores é limitado e geralmente ilusório. Em outras palavras, a ciência comprovava, através dos eletrodos, que a felicidade não estava externa, mas internamente nas nossas emissões mentais, na nossa busca interna de nos transformarmos num ser melhor. E quando finalmente assentarmos essas bases da felicidade, não faremos igual ao rei Midas, que escolheu tocar as coisas e transformá-las em ouro, mas construiremos internamente esse ouro. E esse ouro interno da nossa psique, do nosso ser, será a base onde nós construiremos a felicidade. Continuaremos esse tema em nosso próximo programa e aguardamos você. Até o nosso próximo encontro.